O segredo da competência profissional, principalmente no mundo empresarial ou em qualquer outro setor, é desenvolver as habilidades básicas de gestão e específica. O senhor José Maria Chapina Alcazar tem como habilidade específica a contabilidade e tem uma trajetória profissional brilhante. Hoje ele é presidente do SESCOM, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisa no Estado de São Paulo. Hoje, o programa Espaço Multimídia está em boa companhia, com um grande profissional, um contabilista e um grande empresário, o senhor José Maria Chapina Alcazar. Como vai? Eu vou bem, Cometa. Obrigado pela referência e pelo carinho, mas a gente está numa carreira e numa vida aí constante de aprendizado. Então, acho que essa oportunidade de nós trocarmos uma ideia e falar um pouquinho dessa vivência de vida empresarial, para mim é um momento de muito prazer e orgulho. Muito obrigado. Uma radiografia, a sua trajetória, a sua história. Olha, eu tive uma grande oportunidade e aí agradeço a Deus por esse caminho, porque eu sempre não fiz outra coisa na minha vida a não ser trabalhar na contabilidade. Eu fui orientado e conduzido por um tio, que chama-se Tio João, que eu tenho muito orgulho de sempre citá-lo, porque sem ele eu não teria chegado à profissão contábil. Então ele me conduziu profissionalmente desde os 14 anos de idade e eu não trabalhei em outra atividade a não ser o segmento contábil. Fernando Pessoa, grande poeta, era um contabilista, né? E tinha muita sensibilidade para com as pessoas. Onde você nasceu? Eu nasci em São Paulo. Paulistano? Paulistano. Que bairro? Vila Paulista. Paulista mesmo. Na Avenida Paulista. Avenida Paulista mesmo. Praticamente centro de São Paulo. Centro de São Paulo. Sua formação, estudou onde? Eu estudei no Ipiranga, minha família é de origem da Zona Sul, Ipiranga. Estudei em colégio do Estado, em escola municipal, quando criança, depois escola estadual. Fiz o técnico de contabilidade numa escola técnica no Ipiranga. Depois me formei aqui no Liceu Marechal Deodoro, na Casa Verde, e depois fiz o curso superior em Ciências Contábeis na Faculdade Associadas do Ipiranga. Sua primeira experiência no mundo contábil, você falou do seu tio, foi com ele? Foi. A primeira inserção no mundo contábil foi ser assistente, office boy, de uma empresa de contabilidade no qual era gerida por ele, e ele me deu a oportunidade de começar a caminhar nesse segmento, nessa trilha. Essa paixão pela contabilidade, ela foi gradativamente aumentando, ou você imediatamente, quando começou essa tua trajetória aí, Olha, realmente a contabilidade é um caso de amor na minha vida. Eu, 15 anos, 14 anos já trabalhando em empresa de contabilidade. Depois, mais uma vez, eu tive a graça divina que conheci a minha namorada, que hoje é minha esposa, a Kátia, mãe dos meus 3 filhos, em uma empresa de contabilidade. Isso com 18 anos de idade, hoje eu estou com 58 anos, eu nasci em 1949, e conheci a Kátia, namorei, casamos e noivamos em 7 meses de relacionamento. E logo em seguida veio a minha filha Márcia, que nasceu em 1971, e também seguiu o caminho da contabilidade. Então a Kátia, ela é técnica de contabilidade, se formou juntamente com as filhas em técnico de contabilidade. Os meus 2 filhos, a Márcia e a Adriana, têm a formação superior em contabilidade. O meu filho Fernando, que está com 26 anos, também tem formação contábil e de sistemas. Então, a contabilidade, a gente tem como até costume e brincar, corre no sangue, na veia. Até os bichinhos de casa, eles respiram contabilidade. Quando você passa a ser o empresário da contabilidade, como é que nasce esse desejo e esse processo? Esse desejo, ele foi intuitivo, ele veio por admiração, e uma situação marcante na minha vida, porque naquela época em que eu estava ainda na fase da adolescência, né, e começando a carreira profissional com 17, 18 anos, teve uma cena que eu me declarei perante alguns amigos que já eram empresários de contabilidade, e eu, naquele momento ainda jovem, criança, eu me manifestei num café ali na Xavier de Toledo, onde o antigo Mapping, né? Uhum. Eu me declarei que eu gostaria de um dia ter uma empresa de contabilidade. E naquele momento tinha uns 3 empresários de contabilidade, todos olharam para mim e disseram o seguinte: menino, não faça isso na sua vida, porque nós tentamos e sofremos muito e não somos felizes. Eu não me influenciei,
acreditei que realmente a profissão contábil era o caminho, acreditei no segmento, me dediquei, e aí já com os 20 anos, 21 anos de idade, eu já estava operando com uma empresa de contabilidade, que ela surgiu por decorrência de um emprego, na realidade. Eu trabalhava já com uma gerência de uma empresa metalúrgica e, por consequência, eu me desliguei por vontade própria. Depois desta empresa, ela passou a ser a minha primeira cliente, que hoje nós somos amigos até hoje, que é o maior patrimônio que eu tenho na vida, é este relacionamento do início da minha atividade. E aí surgiu toda a família e o crescimento. Como começa a história da Ceteco? Como empresário contábil, ela acontece dentro da minha residência, que isso eu tenho muito orgulho em dizer, uma casa aqui que a gente morava na Casa Verde, onde os meus filhos nasceram, a Márcia e a Adriana. Nós tiramos a mobília da sala e ali transformamos esta sala em ambiente de trabalho. Então nasce a Ceteco, consultoria contábil, no ambiente doméstico. E nós tínhamos muita dificuldade, o que se ganhava na época, com muito sacrifício, se pagava as despesas fixas. Este cliente, que era o meu patrão, ele nos deu a oportunidade e a confiança de continuar prestando o serviço, e foi o começo da Ceteco em 1971. Hoje, a Ceteco e a Asplan, elas se relacionam profissionalmente, elas trabalham em parceria? A Ceteco é a pioneira, está completando esse ano 40 anos. Ela foi constituída em 1966. Comigo ela está desde 1971. A Ceteco ela foi organizada pelo seu João, que ele tinha uma sociedade que depois, por decorrência, acabou não dando certo, e ela se transformou numa empresa inoperante. Eu, quando me formei em técnico de contabilidade, resgatei essa empresa, fiz as alterações contratuais todas que eram necessárias e dei vida novamente a essa empresa. Então eu tive aí um ganho, inclusive aí uma sorte, porque eu era muito jovem, eu tinha 22, 23 anos, mas eu comecei com uma empresa já que existia há 5 anos, há 6 anos ou 8 anos. Isso também me facilitou a entrada no mercado. Como é que foi todo o processo? Muitas transformações aconteceram no Brasil, né? Na economia, questão tributária, enfim. Qual foi o segredo, se você quiser falar a respeito disso, para acompanhar essas transformações que a sociedade brasileira teve, principalmente o setor produtivo? Persistência, perseverança, dedicação. Eu costumo dizer para os meus filhos que não existe nenhum negócio fácil de ser conquistado ou de se produzir riqueza, ou aquele que todos nós trabalhamos em busca da nossa autossustentação, que infelizmente, seja bom ou ruim, é o dinheiro. Não existe negócio que, se você não se dedicar insistentemente 24 horas por dia, que ele se transforme em sucesso. Então, o segredo foi a persistência e acreditar num sonho. Nós assistimos muitos empresários e muitos jovens que tentam alguma sorte e, por falta de dedicação e empenho, não chegam ao seu projeto ao final. Nem sempre é a dificuldade financeira. Normalmente é a falta de um sonho. Acreditar num sonho que você pode conquistar e não desistir nos obstáculos que aparecerem no meio da sua vida. Então, o que você citou, Cometa, por exemplo, os planos econômicos, as dificuldades inflacionárias que nós passamos. Nós estamos aí chegando a 40 anos de atividade, passamos por todas essas dificuldades e sobrevivemos. E sobrevivemos com maestria e com aprendizado e com o crescimento da nossa cultura. Este é o plus, e o plus se deu pela dedicação. Não se intimidar, acreditar que a crise irá passar, ter bons princípios, ter seriedade naquilo que você faz, que o grande arquiteto vai nos orientando para chegar no sonho final. É interessante conversar com você, se me permita você, porque você tem a visão do empresário e tem a visão do trabalhador, do contador, do contabilista. Eu queria lhe fazer uma pergunta. O cenário econômico hoje no Brasil, a gente está aí com o PAC agora, que é um programa de aceleração aí do crescimento. Isso também implica mais rigor ou menos rigor fiscal, isso implica numa série de mudanças no atitudinal, né, de quem trabalha indiretamente ou diretamente na economia. A visão do contabilista em relação ao cenário econômico hoje no Brasil, a sua visão como contabilista?
A visão do contador, do empresário contábil ou do contabilista, ela tem uma característica aí muito pessoal, mas o universo conspira em acreditar muito na fonte de riqueza humana desse país. O Brasil é um país muito privilegiado em termos de um povo muito solidário, um povo muito rico em comportamento, conduta e sabedoria. Então, o Brasil tem tudo para ser a grande potência do mundo. É só termos um governo que se sensibilize com a aplicação efetiva dos recursos arrecadados, em devolver essa arrecadação para a sociedade, em moradia, educação, segurança, saúde, que se fala muito em rigor fiscal, em pressão tributária, em querer arrecadar mais, mas a gente não vê nada com referência a controle dos gastos públicos, a transparência do orçamento. O orçamento da União é um orçamento que poucos conseguem ler e entender, então nós teríamos que ter uma peça contábil muito mais simples para ser entendida, muito mais simples para ser lida, para que a população mais leiga pudesse entender aonde está sendo aplicado o dinheiro e a sociedade começar a se mobilizar para cobrar dos governantes que os recursos voltem para eles em serviços sociais. Você acha que ainda nós não somos suficientemente, ou os governos não são suficientemente transparentes? Um país que, infelizmente, se você pegar os últimos 2 anos ou 3 anos, que só vivemos de manchete, de escândalos, mensalão, ambulância e tudo mais que a gente vivenciou, eu imagino o seguinte: os jovens que estão agora tendo uma formação profissional, que convive com essa sociedade de escândalo, o que eles podem oferecer amanhã de cultura positiva para a nossa sociedade? Então, infelizmente, não existe transparência ou não existe um controle rígido. Aquilo que o governo quer impor ao setor produtivo, ao empreendedor, um grande controle, um grande rigor na questão da arrecadação dos impostos, nós deveríamos também fazer uma engenharia para a administração pública, exigir esse mesmo controle na administração do dinheiro público. Os deputados, políticos, vereadores, senadores, infelizmente se reúnem e o primeiro ato de gestão é aumentar a sua remuneração em detrimento de muita pobreza que existe no país. Isso é que é lamentável. Já há mais ou menos 10 anos se fala no Brasil de uma reforma tributária. O senhor acha que é pura utopia ou o senhor acredita que ela efetivamente acontecerá? Infelizmente não existe nenhum projeto concreto que venha tratar a reforma tributária para a sociedade como tem que ser. É pura utopia porque existe um jogo, uma força de interesses muito grande entre o governo federal e os governos estaduais. Ninguém quer ceder, ninguém quer abrir mão e aí fica-se sempre pensando numa coxa de retalho. As diferenças de tributos entre os estados, principalmente no que diz respeito à circulação de mercadorias, como é que o senhor vê isso? O senhor acha que melhorou ou ainda nós estamos patinando nessa disputa? Não, os estados estão se organizando, existe um amadurecimento dos estados em relação a acabar com essa concorrência desleal, né? Um estado dando incentivos em detrimento a outro estado. Então teria que haver aí uma racionalização e acabar com essa possibilidade. Enquanto os estados tiverem autonomia de incentivar em detrimento a outros estados, isso é totalmente negativo para o nosso país. O senhor acha que o governo atual prioriza as grandes empresas internacionais ou multinacionais em detrimento das pequenas e médias empresas brasileiras? Falta uma política para o governo atual incentivo ao pequeno e médio produtor, empreendedor. Existe agora a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, o Super Simples aí que está tudo comentando. O Sescom São Paulo já se posicionou com referência a essa legislação. Nós estivemos reunidos ontem aqui no sindicato com o Fórum do Empreendedor, discutindo essas questões e a gente identifica uma grande injustiça fiscal perante ao setor da pequena e média empresa. Falta muito ainda para o Brasil ter uma visão empreendedora e incentivar as inteligências que nós temos no setor produtivo. As prioridades do Sescom na sua gestão? Nós estamos completando, em janeiro, nós completamos 58 anos de vida. Então o Sescom ele vem de vários tijolinhos que foram colocados por cada gestão que passou, um assentamento de uma construção sólida.
Hoje o SESCOM ele tem como meta a manutenção de tudo aquilo que conquistou como credibilidade, como seriedade, como idealismo nesses 58 anos de idade e ainda se transformar o SESCOM num formador de opinião. Ou seja, nós queremos uma referência, implantar o SESCOM como uma referência para a sociedade quando se falar em contabilidade, assuntos tributários e fiscais. E graças a Deus já os posicionamentos técnicos que o SESCOM tomou nos primeiros dias de janeiro, hoje ele já tem um grande espaço na mídia de forma técnica. Hoje a imprensa, a sociedade procura o SESCOM como uma referência de opinião, de formador de opinião na questão técnica. Um outro assunto que o SESCOM está implantando fortemente seria a questão da responsabilidade social. Nós tivemos uma reunião aqui no SESCOM, buscando um projeto onde nós podemos deslocar a nossa verba estatutária para projetos educacionais. Tivemos hoje recebendo aqui os 3 distritos do Rotary Internacional, onde teve uma reunião prévia de trabalho, porque nós precisamos formar novos profissionais para o mercado. E o segmento contábil está muito carente desse tipo de mão de obra. E o SESCOM quer ser a força promotora dessa geração de jovens empreendedores no segmento contábil, com parcerias como o Rotary Club, outras entidades de classe, onde o SESCOM poderia patrocinar, apoiar, inclusive ceder as suas instalações, ceder os seus mestres, para que esses jovens pudessem ser integrados à força de trabalho, dando a educação continuada e cursos que efetivamente são necessários para essa juventude e que com a eliminação dos cursos técnicos, nós temos um vazio dentro do segmento profissional que o SESCOM entra para cobrir com a universidade corporativa. Então existe um programa de capacitação que está sendo elaborado para dar a oportunidade de formar novos profissionais. Exatamente. O que se pretende é trabalhar na formação contábil em 3, 4 pilares de sustentação. Um dos pilares é os profissionais existentes que estão no mercado hoje, é fazer um trabalho muito forte para que eles sobrevivem à evolução tecnológica que está vindo pela frente. Nós temos aí o sistema público de escrituração digital, a profissão contábil, ela passa por uma revolução, a exemplo de outras profissionais quanto ao avanço tecnológico. O papel, o uso do papel, o uso de ferramentas de trabalhos está sendo substituída pela eletrônica. O governo vem fortemente se utilizando da eletrônica e a profissão vem contribuindo com isso e evoluindo. Então nós temos que trabalhar numa base educacional dos profissionais existentes, na questão cultural. Vamos deixar de ser executores de tarefas e passarmos a ser consultores de gestão. O contador é o profissional que tem mais capacitação, isso não em detrimento a outra profissão, mas ele conhece os princípios da contabilidade, ele tem que ter obrigatoriamente conhecimento tributário, conhecimento fiscal, trabalhista, porque isto societário, porque isso é o dia a dia da prestação de serviço do contabilista, do contador, do empresário contábil. E, infelizmente, o governo foi colocando, ao longo dos últimos 30 anos, uma série de obrigações acessórias que transformou uma parte desses profissionais em tarefeiros, em geradores de DARFs. E nós estamos agora com um forte treinamento para este público, para que eles deixem de ser tarefeiros e geradores de DARFs e passam a ser consultores. Criamos o Programa de Qualidade das Empresas de Contabilidade, programa esse que dá gestão, educação e treinamento para ele se transformar num empreendedor estratégico e não mais num empreendedor de execução de tarefas. Então, os outros pilares é os jovens que estão aí chegando ao mercado, esse nos interessa o treinamento para formar a base de profissionais para entrarem na profissão de forma organizada. Existe algum programa de capacitação voltado para o profissional contabilista no terceiro setor? O SESCOM está pensando também nisso, de repente, num programa de treinamento, de capacitação? Não só pensou, como já realizou, inclusive tem parcerias com outras entidades, com a OAB principalmente, e ele vem exercitando palestras, seminários. Nós temos agora, em outubro, a 20ª Convenção dos Contabilistas, que será realizada no Anhembi,
e nós temos um painel e um auditório focado somente para o terceiro setor. Nós estamos com 2 grades de programação no 20º encontro dos contabilistas promovidos pelo CRC. Um voltado para os outros segmentos e um específico para o terceiro setor. Então, realmente, é uma especialização que surge no país, depende de uma técnica totalmente diferenciada, e o SESCOM está atento a essas necessidades. Relacionamento do SESCOM com o governo, ou com o governo estadual, no caso, e também com o governo federal. Como é que o senhor pretende trabalhar isso? Como é que é esse relacionamento hoje? O relacionamento com o órgão público é o melhor de todos os tempos. A gente tem há muitos anos. Para vocês terem uma ideia, o SESCOM fez uma parceria com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, onde o lançamento do posto fiscal eletrônico foi promovido por essa entidade em parceria com o Estado. O programa da GIA eletrônica, a lei só foi elaborada quando o programa foi testado por esta categoria, pela categoria dos contabilistas, em parceria com as entidades contábeis, SESCOM, CRC, Sindiconto e outras entidades congraçadas. Então, há muitos anos, o SESCOM vem mantendo uma sinergia muito positiva com o governo estadual, municipal e federal. Não temos a menor dificuldade, respeitamos os limites e somos respeitados também quando se tem que questionar um direito legítimo do contribuinte. O SESCOM não tem receio de questionar, e quando precisar apoiar a iniciativa governamental, também apoia naquilo que é bom para a sociedade. Ontem nós tivemos uma reunião na Receita Federal, aqui com a 8ª região, com a superintendência, a convite da Receita Federal. Para segunda-feira nós estamos iniciando um trabalho técnico com um comitê técnico dos contabilistas e homens do governo federal e estadual para desmistificar a lei geral da microempresa e o super simples. Ou seja, a lei está formatada de forma não ideal para que a sociedade pretendia. Muitas reivindicações da sociedade foram vetadas, mas a lei está aí para ser cumprida. Então o governo nos convidou a formatar um processo operacional a 4 mãos, onde a lei possa ser cumprida com a maior facilidade possível, porque realmente o que se criou de dificuldade no super simples não tem o menor sentido, o porquê que se chegou a esta emaranhado de complicações que dificulta a vida de todo mundo. Mas como a lei está aprovada, está em vigor, enquanto ela não for alterada, nós temos que nos adaptar à lei. E para isso existe uma comissão já organizada, que segunda-feira inicia um trabalho e demos um prazo de 30 dias, 28 de fevereiro, concluir esse projeto para a 8ª região, aqui levar uma proposta para o comitê gestor que está hoje direcionando os assuntos da Lei Geral da Microempresa. O senhor acha que o Super Simples ele colabora, ele vai poder ajudar as microempresas? Não. Não? Não, a nossa posição é contrária. O assunto ele é polêmico. Nós fizemos já aqui no sindicato diversas simulações e, infelizmente, o Super Simples ele traz um peso de aumento de carga tributária. Existiu uma grande propaganda pelo lado do governo que é a melhor alternativa, que é a maravilha para o micro e pequeno empresário, mas ao que se refere ao Super Simples, tomem muito cuidado. Façam contas, não entram no modismo de adesão, porque vocês poderão estar pagando muito mais imposto do que no regime convencional. Quais seriam os regimes convencionais? Nós temos aí a legislação do Simples, depois é substituída pelo Super Simples, tem o lucro presumido, que é uma forma de tributação da legislação do imposto de renda, e a outra forma é o lucro real. Então nós temos 3 regimes que é de livre espontaneidade do contribuinte escolher a forma de como ele quer pagar o imposto federal. Então, não entre nas recomendações simplistas. Faça os comparativos efetivamente. Quanto eu devo pagar de imposto para a minha empresa projetada para o ano de 2007? É melhor o Super Simples? É melhor o lucro presumido? Ou é melhor o lucro real? E nós estamos identificando que nos comparativos, 90%, de 100%, 95% dos casos testados, o Super Simples é mais caro. O SESCOM hoje tem como propósito, como objetivo, também trabalhar, digamos, uma espécie de advocacy, que seria um lobby do bem, né? Principalmente no que diz respeito à legislação para o setor contábil, voltado para o setor contábil?
Tem. O SESCOM ele tem como objetivo não só trabalhar para o bem ou advogar para o bem, não só para o setor contábil. Nós estamos aqui organizados com essas entidades do Fórum Permanente do Empreendedorismo, que o SESCOM é um dos coordenadores. Nós temos 55 entidades envolvidas no fórum. Ontem nós tivemos uma reunião aqui nesta casa com 25 entidades, OAB, FEComércio, Associação Comercial, os engenheiros, os médicos, os hospitais e uma série de outras atividades, as entidades contábeis todas, discutindo o quê? O que é melhor para a sociedade empresária. O que tem de injustiça na legislação tributária que precisa ser modificada. Então nós criamos uma comissão de trabalho ontem, que estamos esperando a nomeação dos presidentes das comissões técnicas de tributos e finanças para irmos a Brasília e levar propostas de mudança que venham atender o empreendedorismo brasileiro. E, logicamente, naquilo que é da profissão contábil, nós aí temos junto ao Conselho Federal de Contabilidade e o Conselho Regional do CRC as nossas reivindicações também de valorização e melhoria da profissão. Então é um trabalho também que passa por um relacionamento com o Congresso, né? Levar as propostas para o Congresso, como também tem que ser desenvolvida e uma estratégia de comunicação também. Há pouco você falou na mídia, né? Que também fortalece todas as reivindicações. Com certeza. Se você não tiver um trabalho político e não tiver uma ação articulada e com isso está cercado de bons profissionais que lhe assessorem, você pode ter boas ideias e não chegar a lugar nenhum. Então esse trabalho preventivo de debater, de assessoria política, de assessoria à imprensa é de vital importância. Queria voltar no que diz respeito à capacitação. Lei de incentivo, que também é de uma certa complexidade também. Existe uma intenção de se capacitar também profissionais e orientar as empresas no que diz respeito às leis de incentivo à cultura e agora ao esporte também? Com certeza. Nós recepcionamos aqui na terça-feira o secretário do município, né, que é o Polici Neto, né, junto com o Fernando Mauro, esteve aqui presente também, e no sentido de massificar a orientação na questão do uso dessas legislações de incentivos à cultura e outras. Na segunda-feira, as entidades estarão reunidas, as entidades contábeis estarão reunidas no Conselho Regional de Contabilidade para dar início à formação de uma cartilha orientativa ao setor produtivo e à profissão contábil, de como se utilizar e quais os caminhos de como obter esses recursos e aplicar esses recursos como incentivo. O senhor citou a Secretaria de Participações e Parcerias, que administra, que gerencia o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Isso, exatamente. Isso também está sendo desenvolvido juntamente com o secretário, um programa de orientação para como direcionar recursos para os Exatamente, vai ser elaborada uma cartilha orientativa. E quem está coordenando esse trabalho são as entidades contábeis em parceria com a Secretaria. Porque até hoje, por exemplo, todos os programas de incentivo, ou todas as leis de incentivo, elas não são muito bem explicitadas e divulgadas. Eu acho que existe alguma anomalia nesse processo, falta comunicação, porque geralmente muitas empresas desconhecem. Outro dia eu tomei conhecimento que muitas empresas que queriam direcionar recursos para projetos do terceiro setor, por exemplo, não sabiam como é que funcionava esse direcionamento. É um problema cultural, né? Tudo no Brasil passa por uma questão de cultura, né? O nosso processo político ele está sendo inovado a cada momento, nós temos uma carência educacional muito grande e, logicamente, esse assunto de incentivo é desconhecido por muitos. E ainda existe um mito que é muito burocrático, você conseguir aprovar um projeto de incentivo. Para o doador é mais simples, que basta somente a identificação dos recursos, mas para quem tiver um projeto, ele passa por uma burocracia muito grande de aprovação em todas as esferas, então isso afugenta um pouco a busca por esses incentivos, mas eu vejo isso mais como uma questão cultural e provavelmente essa ação de divulgar, de fazer parcerias com a iniciativa privada, na questão de montar uma peça educacional, seja ela por escrita, falada ou televisiva, venha dar mais visibilidade. No que diz respeito às empresas que trabalham com perícias,
Existe um trabalho especificamente voltado que o SESCOM quer desenvolver nessa gestão? Empresas que trabalham... Bom, o SESCOM tem como representatividade 65 segmentos da economia. Nós falamos da contabilidade, mas nós representamos o assessoramento, perícias, informações, pesquisas e uma série de outros segmentos de consultoria. Hoje nós já temos algumas câmaras setoriais organizadas. Nós temos a Câmara da Contabilidade, nós temos dos auditores, nós temos do consumo, nós temos de segurança, e o SESCOM vem incentivando os segmentos que ele representa a se organizar.